Meu nome é Landerson, né? Landerson Gomes. Eu atuo com Delphi desde comecinho do ano 2000. Por volta de 2010, 2011, eu comecei a escrever um blog no qual eu compartilhava um pouquinho de conhecimento ali entre Delphi, desenvolvimento para Android. E nesse momento aí, o Delphi lançou também ali para 12, 13, lançou a capacidade nele de desenvolver Android. Então esse trabalho foi chamando a atenção aí do Embarcadero. E em 2015 eu fui convidado a integrar o grupo de MVPs da Embarcadero. Então desde então eu faço parte do grupo de MVPs. Em 2019 eu fui convidado pela Embarcadero para assumir a coordenação da divisão acadêmica deles aqui no Brasil. Então hoje eu atuo também como diretor do programa acadêmico da Embarcadero no Brasil e consultor de programa acadêmico da Embarcadero ao resto do mundo. Então assim, a gente está aqui, até o Pedro está ali, que é um parceiro na área educacional que a gente tem. A gente tem feito muito trabalho nessa área de educação. Hoje a gente está trazendo aqui as novidades do Rádio Studio 13. No que a gente esbarra quando vai conversar com o pessoal de educação? Normalmente são professores que tiveram contato com o Delphi até o Delphi 7. E dali para frente eles não tiveram mais contato. Então são pessoas que às vezes nem sabem que existe. Por isso que você já deve ter se deparado alguma vez, o Delphi ainda existe? O Delphi não morreu? Né? E quando agora a gente vem com o Delphi 13, o cara às vezes faz uma associação errada de que do 7 até o 13 foram 6 versões. Não. A gente está falando de aproximadamente 20 versões. Então o que a gente vai ver aqui hoje no Delphi 13, a gente não pode esquecer que há todo um histórico evolutivo de Delphi 7 para cá, por exemplo, de 23 anos. De quando eu falei aqui do desenvolvimento Android, já existe dentro do Delphi há 10 anos. E foi a penúltima plataforma a ser inserida. Depois disso entrou o Linux. Então hoje, quando a gente vai desenvolver com o Delphi, a gente está usando uma única linguagem para desenvolver praticamente para todos os sistemas operacionais do mercado. Então isso é um cenário que às vezes ainda é desconhecido do grande público. Tá ok? Então a gente vai passar aqui, infelizmente a apresentação ela é enorme. Eu vou passar muito rapidamente os slides. Estou tentando uma autorização de depois compartilhar isso com vocês. Tá legal? Então a gente vai compartilhar esses slides depois com vocês, para que vocês também tenham acesso a tudo que vai ter de novo. A gente já tem feito nos canais da Embarcadero um trabalho com vídeos mostrando essas novidades, mas eu vou tentar depois compartilhar isso com vocês, tá bom? Vou deixar meu contato no final, não se acanhem, podem me chamar, procuro responder realmente a todos os contatos que são feitos, tá bom? Então no final, me manda uma mensagem no LinkedIn, se eu estive lá na apresentação, só dá esse contexto para mim, eu queria uma cópia do material, tá bom? E eu vou mandar, tá bom? Que aqui, infelizmente, são 75 slides, seria maçante demais passar por isso com vocês, tá legal? Então vamos lá, essa apresentação ela é exatamente o que a matriz mostrou ao mundo quando lançou. Eu só tive o trabalho meio que de traduzir ali, para a gente poder ter um cenário brasileiro, tá bom? Então vamos lá, começando aí, o que traz de novidades em termos de linguagem, né? Então, definição de Delphi aqui, todo mundo aqui já trabalha com Delphi, correto? Toda essa parte de definições eu vou pular, beleza? Vou focar realmente nas novidades, beleza? Então, novidade, operador ternário. É uma forma mais elegante, isso é algo que vocês vão perceber ao longo desses 20 e poucos anos de evolução que eu falei. O que está sendo trabalhado? Está tentando melhorar a estadia nossa dentro da ferramenta. Está melhorando a forma com que a gente interage com a linguagem, com a gente interage com a ferramenta. O Embarcadero tem se concentrado nisso, em fazer melhorias para que torne mais eficiente e mais prazeroso você usar a ferramenta, porque a gente usa isso o dia inteiro, não é? Então, precisa ser produtivo, mas também precisa ser prazeroso. Essa era a forma antiga que a gente tinha, não era? E o operador ternário nos permite passar diretamente, vai ficar difícil aqui para eu me situar, passar diretamente já funções dentro do if-else, tá ok? Mais recursos, uma função chamada nameOf. Isso na RTTI, você consegue puxar o nome de qualquer coisa
muito mais rapidamente. E esse qualquer coisa vai desde variável a componente. Isso dá para nós uma velocidade muito grande também. Tá? Então, na prática, a gente consegue pegar, por exemplo, o nome de um registro, de um recorde, né? Not e is not, lembra? Que a gente tinha que botar. Agora existe o operador is not. É mais lógico até mesmo da gente falar, né? Na prática também, a gente consegue ver essa diferença no código. Então, são modernizações simples, mas que faz toda a mudança no que a gente está fazendo. Outra coisa, o antigo não deixa de funcionar. Preocupado lá com aquele cenário de retrocompatibilidade, jeito antigo continua funcionando. Beleza? No return. Isso é muito interessante quando a gente tem os casos em que a gente passa, por exemplo, por uma exceção no código. Então você consegue parar a função e fazer com que ela saia sem ter um retorno. Você consegue gerar esse tipo de cenário. Vamos dar mais uns saltos aqui, tá? Algumas coisas, conforme eu falei, a gente vai dar uma corridona. Do IDE, mesma coisa aqui. Só deixar claro, ao longo do processo também, a gente passou a ter 2 instaladores, um offline e um online. E aqui uma dica simples, mas muito funcional. Se você optou por uma instalação ISO, muito provavelmente algumas atualizações podem não funcionar. Existe um comando que a gente aplica na ISO para enganar depois, para ela passar como se tivesse sido uma instalação online. Então, qualquer atualização você consegue aplicar. Esse comando é get cmd -c igual use online, ou seja, passa a usar o IDE como se tivesse sido uma instalação online. E aí, atualizações que você vai baixar do Gerrit, tudo isso vão funcionar perfeitamente para você. Falando em Gerrit, o instalador ele virou meio que uma opção de Gerrit. Então você consegue adicionar recursos da sua instalação ao longo do processo. Ah, não estou trabalhando com Android, não vou colocar. Ah, pintou um projeto de Android. Eu não preciso, igual era lá no Delphi 7, instalar tudo de novo. Basta eu entrar pelo IDE e falar, olha, adicione a plataforma. Marquei, vai instalar só aqueles recursos. Tá legal? Uma outra observação interessante, partindo daquele pressuposto que não são 6 versões, houve num processo uma dificuldade em relação ao número de versão. A gente sai, por exemplo, do 12.3, que era o 23, vai para o 37. Por que isso? Um salto para garantir que a gente está falando da mesma coisa. Porque, no longo do processo, alguns pontos do código, do registro, da própria instalação, eles mentiam. Ah, estou na 13, mas aqui o outro número sei lá, 23, o outro é 23.1. Então, agora, eles unificaram tudo numa única numeração. Então, toda a instalação do Delphi 13 vem como 37.0. Provavelmente, a 13.1 virá como 37.1 e assim por diante, tá? Não dá para garantir ainda, mas essa é a promessa. Continuar pulando, hein? Isso aqui é falando bem do Delphi, a gente não precisa. Uma outra situação, um IDE de 64 bits completo. Na versão passada, a gente viu que era um preview. Agora não, agora a IDE está completinha, você instala as duas, posso usar a de 64 bits. Qual a restrição aqui? O IDE de 64 bits só entrega a compilação para 64 bits, ok? Windows 64. Então, estou trabalhando no IDE de 64 bits. Estável, tudo direitinho, mas só consigo gerar aplicativo 64 bits. Beleza? Aqui alguns recursos que foram removidos e tudo mais, mas a gente vai ver isso depois, vocês vão ter a oportunidade de fazer a leitura desse material. Nas ferramentas de codificação. Então, o CodeInsight, que a gente tem agora como LSP, um servidor à parte, também vai permitir que você use o modelo antigo. Tem gente que tem estrutura de rede que não estava rodando legal, tem arquivos que ficaram muito grandes para ser carregados, tem projetos que são enormes, com milhões de linhas, e esse cara não estava apresentando um desempenho agradável para esse tipo de cliente. Então o cara agora pode, eu quero voltar a funcionar como era antigamente. Ele também
pode fazer essa opção, enquanto o embarcadeiro está trabalhando nessa melhoria também. Tá ok? Aqui, ó, um upgrade Wizard Advisor. Esse cara consegue gerar algumas interações para você, dizendo, ó, esse código aqui, se você fizer essa melhoria, vai funcionar melhor. Tem dependência dessa ferramenta. Então, esse cara te ajuda nisso. Tá ok? Algumas coisas que foram tiradas, a Embarcadeiro está recomendando o uso do MMX. Eu não tenho, por exemplo, o Sync Prototype, lembra que a gente tinha ali? Você escrevia um código cá embaixo, dava ele ajustava lá em cima na declaração. Isso foi removido. Então ela está orientando essa utilização aqui, que era o Ctrl Alt Shift P, acho que é Ctrl J nesse cara aqui, tá bom? Melhoria de qualidade no depurador, uma série de situações aí que a gente tem. Novos recursos de pesquisa, isso aqui foi legal. Essa semana um cara reclamou isso aqui comigo. Eu falei, bicho, já tem no 13. Já está resolvido, seu problema era esse? Enfim, quando você vai no Structure, se o seu projeto é grande, cara, tem que ficar rolando para baixo, para procurar o que você está procurando. E às vezes é um objeto dentro do outro, né, como o projeto Fireman, que a gente faz muito. E ali você consegue, à medida que você for digitando, ele vai listando para você. No IDE a gente tem mais melhorias. O Smart Code Insight, que é a nossa ferramenta de usar IA dentro do IDE, para você usar no seu código. Também com melhorias. Isso aqui é importante mencionar, né? Às vezes a gente fica assim, mas é meio pobre e tal. Cara, é um processo que existe duas versões. Na 12.2 e 12.3. E agora na 13. É um processo que é melhoria contínua, gente. Se você pegar aí o cenário que a gente vive de IA, tá arriscado que eu estou falando aqui com vocês de uma coisa e na hora que a gente chegar em casa não funcionar. Por exemplo, quando eu fiz uma apresentação aqui há 2 anos atrás, falando de engenharia de prompts, na hora que eu fui rodar, a bendita da OpenAI tirou do ar para fazer uma atualização. Na hora que eu fui rodar meu exemplo, falei, gente, isso funcionou, desesperado que não funcionava. Aí pedi a compreensão, falei, gente, juro que funcionava, até a gente sair de casa. Mas, cara, uma atrás da outra. E outro ponto, IA nos seus projetos, não tem como a gente fugir, gente. Não tem como fugir. É uma realidade. Tem que saber como fazer isso. Como usar o seu projeto internamente, como disponibilizar isso para o cliente, de uma maneira que você consiga agregar valor. Tá legal? Então, o Delphi percebeu isso, traz essa forma aí dentro do IDE. E aqui um ponto, vai ter mais slides para frente. A gente tem dentro hoje do cenário de IA com Delphi 3 opções. Essa do Smart Code Insight é o seu código. Vai ter o Smart Core AI, que é para você botar dentro da sua solução para apresentar IA para os seus clientes. E tem uma outra ferramenta de IA, que é uma IA dentro da inteligência do Help do Delphi, vamos botar assim. É uma IA para te ajudar a pesquisar dentro do Delphi, beleza? Então você vai ter 3 opções de IA aí. Aqui dentro ainda falando de qualidade, muita coisa adicionada em relação àquilo que eu falei, seu bem-estar e sua produtividade dentro da ferramenta. Tá ok? RadTools API do Delphi é para você conseguir construir seus plugins. Então tem novos eventos ali. Então você pode ter plugin dentro do Delphi que vai interagir com a sua esteira de produção. Então você tem novos eventos ali que podem estar captando ali quando é que foi clicado alguma coisa no IDE. Você consegue captar esses eventos. Tá? Melhorias no compilador. O Recital é uma delas. O Gerrit, você passa a contar nele com versionamento de pacotes. Poxa, o meu projeto usa o pacote do ACBR. Se o ACBR estivesse dentro do Gerrit. Ok, mas qual versão do ACBR que seu projeto está usando? Para você não baixar, porque antes você tinha que baixar sempre o que estava disponibilizado lá. Às vezes o seu projeto estava usando uma versão mais antiga. E você ainda não está querendo fazer essa alteração. Ou usa algo que não vai ter reflexo. Então você consegue fazer esse tipo de escolha agora. Quero a versão tal. Então o Gerrit vai marcar um histórico de versões ali. Beleza? Essas alterações de interface são fundamentais dentro do Gerrit para que você tenha essa capacidade, vamos colocar assim, de alinhar o seu projeto com aquele que você está usando de versão. Aqui, por exemplo, RAD AI Company. É esse cara aqui.
Esse cara é todo baseado na DocWiki, que é como se fosse o nosso Help Online. E aí você tem uma inteligência artificial, eu tenho usado muito o Notebook LM, que você consegue fornecer para ele uma base de conhecimento. Basicamente é isso. Esse cara tem a DocWiki como sendo a base de conhecimento. Então ele vai te dar um movimento de inteligência artificial, de busca, muito mais pontual. Ele vai consultar uma base oficial, ao invés de ficar rodando fora, pesquisando algo. Beleza? Outra coisa, né? Sempre gosto de deixar isso claro. Primeira versão dele. É fundamental que a gente, ao utilizar, consiga interagir nos portais de qualidade da embarcadeira. Olha, isso está legal, isso não está legal. Para quê? Para que na próxima versão a gente trabalhe esse tipo de melhoria. Tá bom? Então, na prática, é isso aqui. Você tem uma inteligência artificial em que você consegue gerar seu prompt ali dentro e ela gera exemplo de código, gera um montão de situações baseada na DocWiki. Beleza? Esse cara é o que eu falei. Esse cara, Smart Core AI Pack. Imagina que você tem um FireDAC, só que ao invés de se conectar a bancos de dados, ele se conecta às inteligências artificiais. Então, basicamente, você tem um objeto de conexão, um driver, para dizer qual é a inteligência que você está indo, e qual vai ser o resultado. Se for trabalhar com imagem, se eu vou trabalhar com JSON, ele consegue fazer isso para você. Na prática, para você colocar a IA que você quiser dentro do seu projeto. Criar pontos de inserção de IA dentro do seu projeto. Então, essa é uma solução também que está chegando agora. Ele, para você ter noção, ele nem estava presente, ele não está presente diretamente na instalação do Delphi. Como é que você baixa ele? Dentro do Gerrit. Por quê? Na época de lançar, atualização dos drivers, atualização de API. Então, o que é embarcadeiro? Pô, foi uma sacada brilhante, por sinal. Eu posso ir no Gerrit e ficar sempre atualizando só esse cara. Eu vou lá e baixo um novo, atualizo ele. Ao invés de eu ter que refazer um processo de instalação, baixar esse cara da nuvem, fazer... Então você consegue isso. Então, aqui uma explicação básica sobre ele. E na prática, aquilo que eu mencionei. Eu tenho um objeto de conexão, tem possibilidades de driver. E quando eu tenho essas possibilidades, novos drivers podem ser incluídos. Ok? E como é que eu vou gerar isso? Qual a interação que vai ser? Então, internamente são chamadas de REST, mas que você fez programação Delphi para ela. E aí, na prática, depois que você faz essa conexão, você diz driver, componente de conexão, qual o tipo de resultado que eu vou ter. Eu vou ter um resultado que vai gerar imagem, beleza, ele traz imagem. Vai gerar um texto, eu jogo o texto. Vai gerar dado estruturado, um JSON, uma tabela, ele também faz. Tá ok? Tem que dar uns saltos aqui, hein? Então, ó, aqui um tipo de interação dele, a sequência dos componentes. Conexão aqui foi feita usando o DataBind, né? O Live DataBind. E aqui, ó, um JSON, que ele botou como dado estruturado, uma imagem, tudo isso, basicamente, o código é conectar os componentes e dar o clique para executar. Plataformas e dados, vamos lá. A gente, quando faz esse monte de atualização que a gente está vendo, as ferramentas fazendo, é para se manter conectado com as plataformas. Eu falo isso desde muito tempo, né? Como eu falei, comecei lá, Delphi Android. Pô, beleza. Se a gente para num Delphi XE5, a gente está interagindo com o máximo de capacidade do Android daquela época. Cara, e ambiente móvel, a cada 6 meses você tem uma reviravolta enorme. Questão de segurança e um monte de situações que não eram previstas naquela época. E que você precisa estar preparado. Os aparelhos daquela época, não conseguimos hoje nem baixar um app na loja mais. Por quê? Atualização de segurança, atualização do app da loja, e assim vai. Você precisa estar conectado. E é isso que a ferramenta faz. Ela está conectada com as principais plataformas nas mais recentes versões. Tá ok? Falta? E aí um ponto interessante.
somente Delphi. Por que isso aqui? Alguém aqui usa C++? No Brasil, a nossa comunidade C++ ela nem é tão forte, né? Por que isso aqui? Um ponto só para a gente mencionar. O C++ da Embarcadero, ele era um C++ meio que proprietário ali. A Embarcadero jogou ele para virar um C++ standard e ela acabou perdendo um pouco do que ela já tinha construído. Que era o quê? Os compiladores eram iguais. Você conseguia gerar apps Android no C++ também. E aí ela deu um passo atrás para tornar ele standard, ou seja, compatível com todo mundo C++, e agora ela vai voltar a adicionar os mesmos compiladores. Então, nesse momento, somente Delphi consegue fazer tudo isso aqui. Ela vai voltar um dia a ter isso com C++, mas é uma velocidade que a gente não consegue prever, né? Então, integrações com as plataformas móveis. Ponto interessante aqui, né? Quem usa aí desenvolvimento para Android aqui? Com Delphi, né? E aí a pergunta é, já deve ter passado aquele apertinho, eu não posso falar palavrão que tá gravando, mas a gente ficar meio na mão. Ah, o Google falou que vai até aceitar até a versão não sei o quê, 33, sei lá. 33 eu lembro que deu um bafafá danado do 33. E aí a gente pega o Delphi que está no mercado e ele para na 32. Aí bate aquele desespero, a gente descobriu que consegue mandar um e-mail para o Google e pedir prorrogação do prazo, vai fazendo isso, esticando a corda, né? Agora, graças a Deus, a Embarcadero está andando à frente, que até então ela andava para trás, né? Tipo, o Google falou que vai ser a 35, a gente estava na 33. Agora não, agora ela está conseguindo andar à frente. Então já está na 35, né? Se eu não me engano, em algum lugar está sinalizado isso, e o Google estava pedindo. Então a gente está uma versão à frente do que o Google está pedindo. Isso foi, para nós, um voto de confiança muito grande que a ferramenta passa a dar. Por quê? Antes isso era um desespero, cara. Pô, botei meu aplicativo, agora como é que vai ser e tal. Por mais que a mensagem do Google fosse para aplicativos novos, a gente ficava meio cego e não lia novos. A gente achava que para nossas atualizações também ia acontecer aquilo. Não acontecia. Aí, qual era o segredo? Pedia prorrogação, mas agora não, está tranquilo, está favorável. E vamos lá. Integração com o Windows, por exemplo. Foi feita uma série de enxugamentos na API do Windows. Inclusive, hoje, se você instalar o Delphi, a instalação da API do Windows ela passa a ser um recurso à parte. Você vai baixar diretamente da própria Microsoft e trazer para você poder fazer essa interação. Ao invés de ele estar compondo a instalação do Delphi, você vai baixar ela diretamente da própria Microsoft. Né? Por quê? Mesmo cenário que eu descrevi, né? Às vezes a Microsoft lançou um novo agora, e aí? Você já está baixando algo desatualizado. Então agora não, baixa direto lá. Tá ok? Para RTL, um montão de melhorias aí também. Parte de JSON. Essa parte de JSON eu gosto muito de passar por ela e lembrar um cenário. Essa biblioteca JSON, que presente no Delphi, desde lá do Delphi 7, que a gente chama de TJSON Objects, lembra? TJSON Object.create. Esse cara é bom pra caramba. Funciona bem. E existem outros, pessoal. Existem outras bibliotecas. Existem a TJSON Builders, a TJSON Writers e Readers. E por que eu gosto de mencionar isso? Porque essas outras duas entregam mais desempenho na serialização. Tá ok? Então, eu tenho um código já escrito nesse formato aqui, do JSON Object. Beleza, não tem problema nenhum. Mas a Embarcadero, ao longo dessa evolução, ela veio dizendo que os outros dois entregavam mais desempenho. Aí a gente segue aquele mesmo princípio. Já funciona. Se eu pintar a oportunidade de eu melhorar, posso fazer um teste. Como é a serialização com esse e com outro. E aí, naquele formato também que eu mencionei. É mais gostoso de escrever nessas outras duas bibliotecas. É mais legível o seu código. Você usar o build, o BSON, o writers e readers. Tá ok? Mas são dezenas de melhorias, inclusive de tipos, tá?
mais compatíveis. E a gente está falando aqui, por exemplo, na própria RTL, algumas novas funções, T-Registry, para leitura de 64. A parte de web client, HTTP3, tá? A gente não tinha, então passa a ter. É o HTTP client, que por baixo dos panos lá, a gente tem uma biblioteca. Você consegue agora captar a versão. SOAP também. Tem um tempão que ninguém fala em SOAP, né? Mas ainda existe web service trabalhando em SOAP. Então, a gente passa a ter também novas atualizações nesse sentido. Para base de dados, interação, Oracle, MySQL, enfim, todos esses recursos, eles passam a estar conectados com o que há de mais recente nessas versões de driver de banco também. Tá ok? Vocês devem saber aqui o desespero que é, por exemplo, a gente conectar um banco MySQL, tem que ir buscar um driver mais antigo e tal. As versões mais novas, você tem isso sempre no mais novo. Se precisar do drive antigo, você tem que entrar lá e baixar. Tá beleza? Exatamente o que eu falei, né? Das versões mais novas, olha lá, o Oracle 19.3, Firebird 5. Isso aqui é importantíssimo, né? Tem muito cliente que, eu estou usando ainda o DB Express. A Embarcadero já avisou, tem quase 10 anos, que não está dando manutenção. Aí o cara pega um DB Express, conecta no Firebird 5. Não, mas funciona. Só que tudo de bom que o Firebird 5 tem, você não está tendo. Você está interagindo ainda com 2.5, no máximo, 3.0. Tudo que foi depois, o driver não tem. Como é que você vai conseguir usar desse recurso? Não vai ter jeito. Então tem alguns avanços que não tem para onde a gente correr, tem que fazer. Tá? O Maintable com novas funcionalidades também. Vamos dar adiantada aqui. Bibliotecas de UI. A VCL continua sendo o melhor cenário para construir aplicações Windows. Tá? E aí, a resolução para mim aqui está semi-cego. Está muito próximo para mim. Mas a gente tem um cenário de conseguir. Eu lembro que isso aqui no Delphi 7, a gente entrava na internet, baixava skin para botar no projeto. Então, hoje, graças a Deus, isso está mais nativo, mais responsivo. A gente consegue construir aplicações ricas, visualmente, de dentro da própria ferramenta, sem depender de nada de terceiro. Baixei essa skin. Tem gente que não fez migração de projeto até hoje, que está preso no skin lá de Delphi 7. Entendeu? Então a gente tem novos componentes na VCL, isso é muito importante. Às vezes as pessoas, a VCL não traz nada de novo. Cara, a VCL ela é 100% focada no Windows. Então o que acontece? O Windows apresentando coisa nova, o embarcadeiro tem que sentar, criar esse componente da coisa nova. Não apresentou coisa nova, não tem o que fazer, gente. É o máximo uma melhoria. Tá ok? Mas enfim, algumas situações, menu infinito, né? Tem gente que clica lá na barra de menu, aquele desce, vai descendo. Então, conseguimos ter menu infinito, inclusive para sempre menus, vai descendo toda a vida aí. Melhorias na barra. Alguns processos de automação de teste também vão conseguir ser realizados nas nossas ferramentas agora, uma vez que ela tem maior integração com a interface do Windows para essas automações de teste, né? Aquela do clique na tela. Isso também é um avanço bacana. FireMonkey, mesmo cenário, um montão de componentes chegando. Aprimoramento de outro tanto de componentes. Então, por exemplo, Scrollbox, verificação ortográfica melhor, bitmap acelerado por GPU, a própria parte de design, com o Display Link Service ali, a própria parte do design, da renderização, foi retrabalhada. Então pode ser que haja um dado momento, daquela forma antiga que você trabalhava, precise ser trocado por uma nova funcionalidade dessa ali. Tá ok? A gente já tinha passado por um processo similar quando o Skia nos entregou esse desempenho. Aí agora eles mudaram na raiz. Vou conseguir usar diretamente lá. FireMonkey Linux está lá dentro do Gerrit, tá ok? Não sumiu, ele está lá dentro. O Skia, versão mais recente dele,
Componente de web browser atualizado também para o Windows, no FireMonkey para o Windows, tá? Então, as plataformas aqui, você consegue ter um cenário de entregar muito mais beleza nos nossos aplicativos. Não sei se acontece com vocês, mas a gente que vem do universo Delphi, a gente é muito cinza, né? Nosso amigo Heber está ali, Heber que de vez em quando bota umas videoaulas lá que dá uma criatividadezinha para nós. Mas a gente vem daquela coisa do cinza ali de VCL, cara, você tem um universo de possibilidades para construir interfaces ricas visualmente, que era o que a gente perdia muito. Se eu não tenho essa capacidade, irmão, não fica com vergonha. Traz um cara de UI UX, manda ele desenhar para você. Você consegue fazer isso com os styles lá do FireMonkey e resolve sua vida também. Tá ok? Essa parte aqui também é muito legal da gente mencionar. Nosso amigo Jean está ali. Anderson, eu tenho um problema. Eu venho lá atrás do Clipper e tal. Como é que vai ser Delphi Web? Tem um montão de ferramenta no mercado que faz isso. No final das contas, galera, Delphi Web nada mais é. Qualquer ferramenta que você usar, ela vai gerar o que é a web. HTML, CSS e JavaScript. Não importa o que vai ser. É um conhecimento básico. Você precisa ter disso aí. Não tem para onde correr. A gente tem lá no Web Broker, que está presente no Delphi, sei lá desde quando, mas está aqui, ó, desde o Delphi 6. Essa atualização que vai acontecer agora no Web Broker é a maior atualização que o Web Broker já passou. Ou seja, vai estar suportando o HTTP3, vai estar suportando tudo que há de novo. Cara, Delphi 6, a gente está falando de antes da Web 2.0. Antes a gente ter, nessa época aí, os sites eram estáticos. Quem se lembra disso? Site estático. Lembra? Então agora a gente está preparando essa ferramenta também para que você consiga fazer isso. Então, por trás do Web Extension é o Web Broker. Por trás do DataSnap é o Web Broker. Por trás do ROS, por trás do DMVC, por trás de todo mundo do mundo Delphi que cria a tecnologia de servidor, é o Web Broker. Os frameworks facilitam o nosso trabalho, mas ali por baixo dos panos é o Web Broker que o cara ia estar mandando na mão ali para resolver. Beleza? Então, suporte a FastCGI. Você conseguir fazer sua aplicação escalável no Nginx, por exemplo, com FastCGI. Isso é muito importante. É um cenário que a gente precisa dominar o entendimento que, na prática, não é o Delphi que resolve tudo. A aplicação que se gerou, ela vai ter que estar hospedada num web server, Apache, IS, não importa, que vai gerir. Ah, como é que eu vou escalar? Cara, como é que você escala as outras? É a mesma coisa. O Delphi é só o seu aplicativo. Quem vai fazer a escalabilidade é o Nginx, qualquer outra ferramenta que faça isso. Ah, eu vou levar para a nuvem. Ok, você tem que configurar o ambiente de nuvem para te atender, conforme é nas outras tecnologias. Ah, agora eu estou usando Java, eu consigo fazer o web. Porra, legal, cara. Só que por trás daquela aplicação Java, daquela aplicação .NET, tem todo um ecossistema de situações preparados para receber aquilo ali. O que a gente, às vezes, acha que está dentro do Delphi. Isso não está. Você vai pegar o seu aplicativo e preparar ele para participar desse ecossistema desenhado. Tá ok? E aqui, no caso, seguindo essa linha dos aprimoramentos aí, você tem maior interação com os logs, e aí você consegue pegar o log do próprio servidor. Então, a interação de logs, você vai pegar o log do Apache e conseguir interagir com ele. Saber o que está dando de errado na sua aplicação. Captar essa resposta no tratamento do servidor. Gerenciamento de sessão. Isso aqui também é muito interessante. E às vezes vem essa pergunta, né? Fizeram uma pergunta recentemente, numa live nossa, que era: como é que isso é feito? O Web Broker já faz isso automaticamente. O que a Embarcadero está entregando agora é a possibilidade de você ter mais acesso a esses dados de sessão. Tá ok? E, a partir dele, melhorar a sua aplicação. Por exemplo, perfil de usuário. Você conseguir captar o perfil de usuário na sessão. De onde está vindo a requisição, tudo isso foi melhorado. Tá? Web Extensions. Esse é outro cara que é uma novidade, está presente na ferramenta desde exatamente um ano.
O AppStations foi lançado na conference do ano passado, que foi mais ou menos nessa época do ano. Então tem um ano. O que esse cara faz? Esse cara te apresenta a possibilidade de pegar o seu dado lá na sua aplicação, no seu client dataset, né, Jean? Pegar o seu dado lá no client dataset e colocar dentro do seu HTML diretamente. Então, é o dado lá varrido do client dataset, fez um for no client dataset, gerei uma tabela no HTML. Ah, como é que faz isso? Cara, contrata um cara de front para fazer isso ficar bonito. No fim das contas, o que você está preparando? Um site que tem interação com a sua aplicação Delphi. É esse o ponto. Tá ok? E aí, vale a gente mencionar. Lá nos blogs, lá, né, Embarcadero, blogs.embarcadero.com, tem alguns exemplos de aplicação Delphi interagindo com o WordPress, que é o maior gerenciador de conteúdo do mundo. A maioria dos blogs usa isso. Então, às vezes você pode ter um blog da sua empresa trazendo informação do seu CRM. Ok? Um blog interno da empresa fazendo isso. Você vai reescrever um WordPress? Não. Vai pegar e fazer a inserção dos seus dados. O WordPress já está feito, mais do que testado e aprovado para ser o que ele é. Você vai inserir ali naquele post que você está construindo para ele pegar essa informação. Tá ok? Para vocês não acharem que eu vim só falar, eu vou tentar fazer uma demozinha aqui no final. Por isso que eu estou correndo bastante aqui, tá legal? Para a gente rodar e dar uma analisada num código em que isso aqui ocorre. Mas na prática, o WebExtensions passa a trazer situações em que você pode fazer a inserção do seu código e novas operações, vamos colocar assim, né? Tá muito ruim aqui para eu conseguir enxergar de cá, eu vou enxergar de cá. Então aqui, por exemplo, é um site de cadastro. Como é que aquele site de cadastro está feito? Cara, é código HTML com CSS. Você pode pegar template disso na internet, você pode fazer o que você quiser. E aí você vai trabalhar o quê? Nessa parte que você quer, a inserção dos dados, é que você vai trabalhar. Vai jogar lá um @dataset.campo e ele vai mostrar. Ou vai ser alimentado, vai fazer o CRUD. Tá ok? As variáveis de seção que eu mencionei lá, conforme eu falei, você consegue trazer elas para a sua aplicação. Inclusive, variáveis personalizadas. O que isso aqui te permite? Permite criar, por exemplo, eu estou trabalhando com um dataset lá que é de clientes. Eu consigo criar uma variável personalizada lá no meu código Delphi para ela aparecer aqui. E aí eu consigo expor todo aquele conteúdo aqui. E, à medida que eu faço isso aqui, dou esse comando, no que eu dou o ponto ali, eu posso vir trazendo a propriedade do código lá do Delphi. Então, por exemplo, clientes.nome, eu trago para cá. Beleza? Um ponto que esse cara está representando nesse momento é uma solução dentro da própria ferramenta. A gente tem outras, não tem? Tem o Unigui, tem o TMS Web Core, tem o IntraWeb, que desde o Delphi 7 acompanha o Delphi. Tem um montão de outras ferramentas que não são nativas, mas estão muito bem preparadas e nos servem muito bem. A Embarcadero está trazendo esse cara agora e com um investimento pesado em cima dele, tem um cara dedicado a isso aqui, para fazer com que a gente tenha algo mais próximo da liberdade de ser web. Uma coisa que eu sempre reclamei dessas outras ferramentas, e sendo bem sincero, parei de usar há bastante tempo, mas qual a dificuldade que eu tinha, por exemplo, se eu construísse uma aplicação intra-web para eu distribuir essa aplicação? Eu não conseguia levar essa aplicação para um provedor comum. Eu precisava ter agora já não existe o cloud, né? Mas eu estou falando isso aí, gente, 2002. Eu precisava ter uma situação de eu colocar uma máquina exposta para ser o meu site. Não era assim que funcionava? Hoje a gente já tem o cloud e tal, sobe, beleza. Mas, cara, era terrível, porque você tinha que gerenciar aquilo ali. Você trazia um outro problema para você. E aqui, por mais que esteja em passos embrionários, a tentativa é
de fazer com que seja mais solto, mais leve, mais livre. Tá ok? E por que eu falo disso de estar em passo embrionário? Esse cara tem 1 ano. A gente precisa utilizar, entender, se for o caso, discutir com um coleguinha que é desenvolvedor web, para ver, cara, isso aqui é uma boa abordagem? E o cara te trazer, cara, é bom, não é bom por isso, isso e isso. E a gente conseguir discutir isso com a equipe da Embarcadero. Entrar no Quality Portal e pontuar isso. Fala, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai trazer exatamente um cenário em que eu tentei discutir com o Antônio, que é quem está à frente desse projeto lá no Embarcadero, como é que seria para mostrar uma imagem. Tá? Dentro do varredura do dataset, mostrar uma imagem. Então vamos lá. O WebSense está mais poderoso, é lógico. Ele é do 12.2, conforme eu mencionei, então esse cara existe há 1 ano. Está vindo com mais coisas. O RAD Server é a solução mais atual da Embarcadero nativamente para criar servidores web. Servidores web server, né? REST, principalmente. Então, o que tem esse cara que a gente precisa mencionar? Esse cara é feito também por baixo dos panos com o Web Broker. Tá ok? Que, conforme eu mencionei, é a base dos outros caras. Do Rossi, do DMVC. Todo mundo que usa web em Delphi, de lá do server, é feito em Web Broker. Tá legal? Então esse cara traz aprimoramentos também. Um deles que eu usei já tinha feito um projeto em que a gente, quando constrói a API, um grande temor nosso é manter essa API atualizada. Né? Precisei de uma atualização, uma variável nova que entrou. E como é que você faz isso? Versionamento de API. Fazer isso na mão é extremamente doloroso. Falo porque eu já tive que fazer. Esse cara trouxe uma alternativa interessante. Ele consegue você usar o decorador ali e dizer que esse método ficou depreciado e virou a versão 1, e o outro método que você acabou de construir já é a versão 2 e virou default. Então, se algum cliente precisa da versão 1, basta você pegar o que está no decorador e configurar o software dele para acessar lá. E se é um cliente novo, ele já vai pegar o novo, porque está default. Então você consegue ter várias versões dessa API usando somente a modificação do decorador. Tá ok? Isso era muito, mas muito problemático de se fazer. A gente está chegando aí nos 5 minutos finais. Conforme eu falei, tive que fazer uns saltos aí, mas nada a gente correu aqui uns 70 slides rapidão, tá? Aqui a quantidade de problemas que eles resolveram e tudo mais. O que eu gostaria de pedir a vocês é se inscrevam e façam uso disso aqui, gente. Sabe por quê? A gente tem muita reclamação do Delphi onde os caras não estão olhando. Então, cara, se inscreve, faz uso, seja cliente. A gente tem lá uma área de sucesso do cliente que a gente trabalhou 1 ano junto aos clientes da Embarcadero para falar, meu irmão, você tem que ser cliente. Você pagou pelo Delphi, você tem assinatura de 1 ano, que se você vai querer renovar ou não, já é outro problema. Mas você sabe onde é que você faz uma reclamação? Você sabe com quem você fala? Você sabe onde é que vem a resposta? Ninguém sabe. Então, cara, tem que participar. Né? É aquela brincadeira lá do gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. É a mesma coisa. Você comprou um produto, aí você vai pra rua reclamar, e você não ligou no saco dos caras, não falou nada. A gente tem a dificuldade do idioma, ótimo. Mas eu uma vez caí na besteira, na loucura da velocidade, registrei um problema lá. Tem brasileiro que trabalha lá, o cara pegou e falou, pode largar, Landerson. Nem trabalhava no Embarcadero. Ele só me respondeu assim, pode largar em português mesmo, Landerson. Eu mato daqui. Eu mudei, aí depois botei e mandei em português, desculpa. Pode largar em português mesmo que eu mato daqui. Foi a resposta do cara pra mim. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu trouxe aqui um exemplo que eu vou mostrar a vocês bem rapidinho da utilização. Esse exemplo a gente vai carregar eu estou numa pasta ali que tem um site com um montão de HTML, tá ok? Eu vou carregar um HTML de palestrantes via
Web Extensions. Na prática, ele está carregando outros HTMLs, ele foi dividido. Aqui uma div de CSS, tá ok? Uma importação de mais modelos. O principal modelo que ele vai importar aqui embaixo é isso aqui. Um HTML chamado Palestrantes Table. Está dentro da pasta Palestrantes um HTML chamado Table. Que se a gente olhar aqui no fundo, ó, é o cara logo abaixo. Tá ok? Que é esse cara aqui. HTML, Table HTML, papapá. Aqui um for each, em que vai percorrer um dataset. Lembra do vars que eu falei? Então, lá dentro do meu código, eu tenho uma sinalização de vars para um dataset que eu vou chamar ele de speaker quando ele chegar aqui. Então, ele vai percorrer esse dataset. Cada registro ele vai chamar de palestrante. Cada registro. E aí eu venho. Registro.nome, registro.id, registro.nome. No nome, eu ainda dei uma enfeitada no HTML para fazer o HTML ser um hiperlink. Então, no e-mail aqui, por exemplo, ele vai ser um hiperlink. Se eu clicar, ele vai abrir o programa de e-mail. E lembra que eu falei sobre carregar uma imagem? Foi o que eu discuti com o cara? Por enquanto, eu não achei ainda como fazer diretamente do campo blob. Então, o que eu precisei fazer? Pegar o blob e converter em base 64. E aí, a imagem vai ser exibida na tela através disso. Passei parâmetros para que ela vire uma proporção de 3:4 para ficar o nome do registro. Tá ok? Então, na prática, HTML Palestrantes carrega esse cara, que é uma tabela que vai estar lá embaixo, que vai percorrer o dataset e popular a tabela. Beleza? Pura até aí? Torcer para o projeto rodar rapidinho e eu não ficar falando mentira para vocês. Acabou? Esse é o standalone do RAD Server. Carregou. Seguindo lá, não vai dar para a gente mostrar, mas eu tenho duas URLs dentro do meu projeto que direcionam para a web. Uma eu disse que está descontinuada, então ele vai trazer a nova, que é o meu site. Tá? É o exemplo que eu rodei na Embarcadero Conference, está aqui. E aqui a gente tem o Palestrantes. Se eu botar o barra, ele traz o JSON. Isso aqui é uma coisa interessante. Dentro do RAD Server, esse cara aqui não tem uma linha de código para fazer isso aí. Inclusive os filtros. Se eu botar um /1 ali, ele vai filtrar e trazer só o registro 1. Inclusive o insert. Não tem uma linha de código. Basta eu dar um post com o JSON necessário, ele vai processar e fazer a inclusão corretamente. Tá? E se eu fizer essa chamada aqui, ele traz aquilo que está escrito lá no meu código, trazendo a minha lista lá do dataset, o nome, o e-mail, a foto. A Cileide eu acabei botando o Dr. Chapatinho aqui, que eu fui fazer uma demo com os alunos lá no projeto. Mas enfim, tudo isso aqui, se a gente vier aqui, por exemplo, e clicar no Landerson, é HTML. Tá? E ali é HTML. A gente chama post, chama put, é o protocolo HTTP. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vou estar por aí pelo evento os 2 dias, então quem quiser trocar uma ideia, conversar. Das redes sociais, que eu falei que ia largar meu contato, eu uso muito o LinkedIn, tá ok? Então me chama lá no LinkedIn, Landerson Gomes. A foto dessa cara bonito aqui vai estar lá. Não tem erro, não vai ter ninguém mais bonito com esse nome. Já é quase uma chave primária, né? Mas enfim, a gente está aí à disposição. Tem um stand da Embarcadero ali no fundo. Quem quiser passar lá também, trocar uma ideia, eu estou por lá. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo evento a todos. Espero ter correspondido aí. Valeu!